Vamos agora ao conto chamado Os Sírios. Sírios, que vem da Síria, tá? Vulgarmente chamado de turcos. Então vamos a esse conto chamado Os Sírios. Bom, esse conto, né, chamado Os Sírios, ele foi escrito na época em que o Brasil estava se modernizando de maneira acelerada, portanto transformando socialmente, principalmente os grandes centros urbanos. Eu já falei que quando nesses contos é citado um lugar, o lugar é São Paulo, exceto no conto de Rouen, que se passa na França. Bom, quando esse conto estava sendo escrito, né, o Brasil estava recebendo muitos imigrantes sírio-libaneses, né? Então, você já viu, tem hospital sírio-libanês, tem clubes sírio-libaneses. Então, os sírios e os libaneses, que eram chamados, né, de turcos, eles vieram como imigrantes e eles se incorporaram à vida urbana porque eles se tornaram comerciantes, donos de armazém, né? Eles sempre foram vistos como homens de negócios. E, obviamente, eles sofriam preconceito. Já houve um conto em que nós falamos, né, sobre a visão das pessoas marginalizadas, das pessoas que são alvo de preconceito, e agora é hora de falar também do preconceito sobre um povo, que é o que a gente chama de xenofobia. Eles eram pessoas, né, que estavam tentando a sorte no Brasil e dando duro, eram pessoas resilientes e empreendedores, né? O conto, então, é contado por um homem brasileiro, também não tem nome. Esse homem brasileiro mora num bairro urbano, não suburbano, um bairro povoado da cidade de São Paulo, e está extremamente incomodado com a presença dos imigrantes sírios, porque se mudaram exatamente para o lado da casa dele. Ele começa reclamando que eles são barulhentos, que eles movem para um lado e para o outro o dia inteiro, que a família é escandalosa, que tem homens, que tem mulheres, que tem crianças. Eles conversam uma linguagem que ninguém sabe o que está falando, uma linguagem estrangeira, recebem muita visita e tem um comércio movimentado. Quer dizer, aquela vida pacata, aquela vida de sossego, já não tem mais. Então, ele está incomodado com isso. E aí ele vai contando nas páginas do conto as sensações de irritação que ele está passando por causa, segundo ele, dos ruídos, por causa dos hábitos diferentes, por causa da língua e até o cheiro das comidas típicas que tinham muitas especiarias. Bom, na verdade, o que ele percebe é que os sírios estão invadindo o espaço que ele julga que é dele. Ele está tendo a sua rotina, o seu dia a dia, segundo ele, perturbado. Então ele começa a fazer juízo de valor, julgar de maneira preconceituosa, sem nem ter uma convivência. Quer dizer, eu estou julgando que eles são folgados, que eles são barulhentos, que eles são sem educação, mas eu nunca convivi com eles. Então, ele vai ficando meio que obcecado por esse povo. A irritação é tão grande que ele exagera. Então, a crítica que ele faz, o incômodo que ele sente, não tem uma proporção normal, virou uma paranoia esse homem reclamar dos sírios. Bom, o problema não é, com certeza, o barulho apenas. O problema não é, com certeza, o que ele chama de falta de civilidade. Pelo andar da carruagem, o verdadeiro motivo é a xenofobia, isto é, o preconceito contra os estrangeiros. Os sírios, coitados, não estão fazendo nada de errado, eles estão trabalhando. Em terra que não é deles, eles estão trabalhando. Eles têm uma convivência com outras pessoas que são da terra deles. Eles estão no Brasil, mas eles mantêm a cultura própria. E eles, em momento nenhum, entraram em confronto e embate com o narrador. Mas o narrador está irritado. E
a tensão vai aumentando, porque era um grupinho, o grupinho aumentou, tornou a aumentar, e de repente eram muitos. Por isso que o narrador fala assim, pô, eu estou invadido, eu estou dominado no meu próprio bairro. Esses imigrantes vão acabar mudando meus hábitos, eu vou perder a minha identidade, porque o controle sobre o meu espaço eu já perdi, isso é direito meu. A sensação dele é que ele está perdendo o seu direito, só que não acontece nada. Ele reclama, ele critica, ele fala sobre isso, mas não tem nenhum embate de violência, de xingamento, de briga real. O conflito é interior, é psicológico. Não existe ação concreta de ele enfrentar os sírios ou os sírios virem atrás dele. Então, o mal-estar está dentro. Quando a gente tem alguma coisa dentro da gente que nos incomoda, isso a gente fala que é uma sensação latente, fica latejando ali dentro de nós. Então, não tem resolução, porque não houve um problema declarado. Então, onde é que está o conflito? No interior. Onde é que está o conflito? Na mente. Eu sou incapaz de conviver com o que é diferente. Eu não aceito a transformação do meu mundo, porque o meu mundo é meu. Então, qualquer pessoa que vem de fora, eu não admito. Isso é uma história fictícia, mas na vida real nós temos vários exemplos disso aí. O foco narrativo é em primeira pessoa, é esse eu que fala, é aquilo que já te falei. Quando eu conto a minha história, eu conto a minha história puxando a brasa para a minha sardinha. Eu não sou confiável. Eu sou intolerante, eu, narrador, e eu coloco nas atitudes dos sírios coisas que certamente eles não tinham a intenção de fazer. Agora, já te falei, todo conto narrado em primeira pessoa permite que a gente penetre na personalidade, na psicologia, nos sentimentos de quem está, nesse momento, se revelando preconceituoso ou xenofóbico. Então, ele vem com um discurso que na cabeça dele é lógico. Fazem barulho, falam alto, conversam em outra língua, estão invadindo o espaço. Mas, na verdade, ele está percebendo que o mundo dele está em modificação e isso ele não está aceitando. A estrutura é a estrutura de um conto curto, sequencial, linear, né, numa cronologia tranquila. Agora, tem fragmentação? Todo texto em primeira pessoa não tem uma sequência plena, porque eu passo na frente coisa que me impacta mais. Eu omito coisas que me impactam menos. Porque o foco é nos sentimentos internos do narrador. A linguagem, a que ele verbaliza, é precisa, só que ele é irônico. Por que ele é irônico? Porque ele quer criticar. A ironia é uma figura que critica. E por ser em primeira pessoa, esse conto é marcado pela subjetividade. Esse conto é marcado pela reflexão. Vai explorar o conflito, o cotidiano, na verdade os microconflitos sociais. Não só os sírios. Todos os imigrantes, quando chegam em algum lugar, eles são, para grande parte da população, mal vistos ali naquele pedaço. Bom, sobre os personagens, nós temos um narrador, que já te falei que não tem nome, que não interessa. Ele representa esse brasileiro, esse homem urbano, esse homem que se diz culto, esse homem que provavelmente é um homem de classe média, mas exatamente por ser de classe média, tem essa mentalidade que a gente chama de mentalidade burguesa, revela um dos problemas da burguesia. Não é a burguesia que vocês estudam em história. É esse comportamento de pessoa mais de elite, que é ser preconceituoso e quer se sentir inseguro quando acha que alguém está invadindo o seu espaço. Os sírios, por sua vez, que não tem nome A, B, C, D ou E, é um grupo, eles são os imigrantes
árabes, libaneses, chamados de turcos, né? Que também representam um grupo. Na visão do narrador, são os invasores, são as pessoas que incomodam. Eles estão fazendo isso? Não. Eles estão num país em que eles vieram ganhar vida. Então eles têm que trabalhar e eles têm que viver. Exatamente isso aí. Sobre os temas principais, então, a xenofobia, ou esse preconceito, essa aversão em relação aos imigrantes, não de uma maneira explícita, mas de uma maneira sutil. O que se chama de alteridade, em latim, alter significa outro. Então, quando eu tenho dificuldade de lidar com o outro, eu tenho problema com alteridade. Eu não aceito os costumes alheios. Eu acho que eles são folgados. Eu acho que eles falam alto demais. O cheiro da comida deles me incomoda. Quer dizer, tudo que é meu é bom, tudo que é do outro é ruim. Então, esse é o problema de alteridade, que gera um conflito entre o eu e o mundo exterior. O eu está garantido. São os meus valores. É aquilo que eu julgo que é bom para mim e que, portanto, é bom. Mas ele sente um mal-estar, né, em função da cabeça dele dos outros. Outro tema decorrente disso aí, o cotidiano urbano e a modernização. Se o tempo passa, se o mundo vai se modernizando, se outras realidades vão surgindo, a cidade grande, como a cidade de São Paulo, na década que ele viveu, estava em constante modificação. E é natural que se incorpore àquela paisagem pessoas que vêm de fora, que ajudaram a aprimorar ainda mais a cultura da cidade e do país. Formando o quê? Esse outro tema, a identidade nacional. Quando se fala em identidade nacional, não é para você pensar, não existe uma brasilidade homogênea. O Brasil é plural. O Brasil teve influência de várias nacionalidades. São Paulo tem uma colonização italiana muito grande. Então tem os italianos, como tem também os sírios, como tem também os japoneses. São Paulo também tem uma comunidade japonesa muito grande. Então a realidade brasileira é uma realidade heterogênea. Tá? Então esse conto vai mostrar pela atitude de um homem de classe média como que a classe média urbana é egoísta, é hipócrita, é preconceituosa. Como é que eles fazem isso? Mostrando o narrador como um cara ambíguo. Ele observa o outro com desprezo. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra que esse desprezo é um mecanismo de defesa para o temor que ele está sentindo, para o medo que ele está sentindo do outro tomar o espaço dele, que nem era a intenção. Então, essa história mostra, como eu disse, essa fragilidade identitária, ou seja, a fragilidade de identidade do brasileiro urbano. O Brasil estava crescendo, as transformações estavam acontecendo, a imigração é um fato consumado, a cidade se moderniza e, como tal, ela recebe outras pessoas. Os sírios não falam nada. Então, o silêncio deles é contrastante, é contrastivo com o falatório do narrador. Só que o falatório dele é interno. Só que o falatório dele é no conto que ele escreve. Como eu disse a vocês, não houve embate. Então, se a efervescência é interna, o barulho que existe é o preconceito, né? É o que está dentro de cada um. Então, concluindo, existe uma reflexão sobre intolerância. Não é mais a intolerância do pai com o comportamento do filho. Não é mais a intolerância do guarda com o mendigo lá na Catedral de Sião. Não é mais a intolerância de um ser humano com a falsidade ou com a fragilidade ou com
com o fingimento das festas natalinas, do peru de Natal, mas é uma reflexão sobre a intolerância social, que eles chamam de civilidade, de garantir a soberania do país. O preconceito ele pode estar entranhado até mesmo em pessoas que se dizem racionais, se dizem cultas. Isso não tem a ver com formação intelectual, isso tem a ver com princípios. E isso tem até hoje, né, gente? Isso não ficou lá na década de 40. Hoje, a grande coisa que a gente enfrenta, um dos grandes problemas que a gente ouve na televisão ou nas redes sociais é conviver com a diferença. Seja a diferença política, seja a diferença de gênero, ou seja a diferença da identidade, que no caso aqui, como eu disse, é a tal da xenofobia, ok? Então aí terminamos o 10º e último conto daqueles que foram indicados. Então eu vou dar para vocês uma próxima aula para a gente fazer um arremate e as considerações finais. Só mais uma, tá bom? Grande abraço.